Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Tava bonito, vamos cantar de novo. Tão bem acompanhado, né? Os irmãos Radol, aqueles mesmos que você talvez já viu num casamento, numa bodas, em outra ocasião, são eles mesmos, tá? Então vamos cantar junto. Bonito, mesmo com máscara aí, né? Fica mais difícil, mas vamos cantar ao nosso Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Bom dia para vocês. Que bom que você está aqui, seja você bem-vindo, bem-vinda. Quem nos visita, sinta-se bem em nosso meio, você também da casa. Eu sei que hoje foi um desafio sair da cama, nessa temperatura mais agradável, essa chuvinha, o cobertor dizendo, não vai. Mas aí Deus nos chama também, como acabamos de cantar, estamos aqui reunidos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse domingo da Trindade, para louvar, agradecer, bendizer o nome do Senhor, receber a sua palavra, uma renovação da fé, da esperança em nossos corações. Que bom que você está aqui, somos a família da fé, você que veio aqui também com seus irmãos e irmãs, receber a palavra do nosso Deus, que o Espírito Santo sopre em nós, sobre nós aqui e também em todos os lugares onde o Evangelho é anunciado neste mundo afora. Isaías 6:3, e os anjos proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esse é aquele chamado do profeta Isaías, chamado espetacular, raro de acontecer, para ele aconteceu. E aí ele vê lá a presença de Deus e os anjos que clamavam, diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Daí a gente já vê o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo sendo adorado. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor nesta manhã. E quero também convidar as crianças, elas podem ir ao culto infantil. Quem é da equipe lá, está lá em pé, atrás, Temos a Tráudia, a Fernanda, vocês podem acompanhar lá. As crianças podem ir para o culto infantil, se alguma criança não consegue ir sozinha, papai, mamãe ou quem está junto pode
levar até lá, elas vão ouvir o Evangelho numa linguagem mais apropriada à sua idade. Nós estamos fazendo cultos alternados aqui, não 2 por domingo, mas uma vez, exceção agora que vai ser 2 seguidos de manhã, porque é o 5º domingo, né? Mas toda vez tem culto infantil, pode trazer as crianças sim, elas também vêm receber a palavra de Deus aqui na São Mateus. Enquanto as crianças se dirigem lá, eu convido quem pode para se colocar em pé. Vamos ter um momento de oração ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor, pela chuva que cai. São bênçãos tuas. Tantos lugares precisando de água, até mais do que nós aqui na nossa região, mas também nós. Obrigado. Obrigado também pelas chuvas de bênçãos que o Senhor nos derrama, como a gente costuma cantar naquele hino antigo. A bênção da vida, a bênção de termos um lugar para dormir, protegidos, aquecidos. A bênção de termos familiares, amigos, irmãos e irmãs na fé, sejam perto de nós ou mais distantes. A bênção de termos a liberdade de te cultuar nesse país, a liberdade de ir e vir. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui veio, cada lar representado. Pelos que são da casa, pelos que nos visitam, nós agradecemos. Pedimos por nós aqui e também pelas crianças no culto infantil, que as sementes do Evangelho que estão sendo lançadas ali, ajudando pais, mães, padrinhos e madrinhas, possam também germinar naqueles coraçõezinhos no devido tempo, transformar essas vidas. E também o Evangelho que aqui recebemos de Ti, pelos hinos que cantamos, pelas leituras bíblicas, pela pregação da palavra, possa encontrar lugar em nossas mentes e corações para nos transformar, nos renovar e também para servir de testemunho do Teu amor a outras pessoas. Pedimos também por todos os lugares onde a Tua palavra está sendo anunciada neste domingo, domingo da Trindade. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem conseguir entender completamente esse mistério de Tu seres um trino Deus, o que Tu nos revelaste já nos basta. Nós pedimos perdão, ó Pai, como ouvimos da palavra de Isaías, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E naquela ocasião, Isaías se reconheceu como pecador. Ai de mim, porque sou alguém de lábios impuros que habita no meio de um povo impuro. Também nós. Nossas mentes, corações, lábios, muitas vezes são impuros. Por isso te pedimos perdão humildemente. Perdão por aquilo que falamos, ou postamos e escrevemos e que não foi da Tua vontade. Perdão por aquilo que fizemos, que não foi do Teu querer, ou quando deixamos de fazer a Tua vontade. Perdão pelas nossas ações e reações que não foram do Teu agrado. Perdão por sentimentos que nos corroem, maus pensamentos. Enfim, qualquer pecado na nossa vida, nós levamos a Ti agora e humildemente pedimos perdão, e que o sangue de Jesus, conforme a Tua promessa e a Tua fidelidade, possa nos purificar de toda injustiça. Em nome dele que nós oramos, Senhor, do Teu Filho, pedindo que Teu Santo Espírito sopre sobre nós. Amém. Amém. Quando nós oramos no culto e confessamos os nossos pecados a Deus, nós temos a palavra da graça, da misericórdia do Senhor, vem de 1 João 3,5. Vocês sabem que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Vocês sabem que Ele, Jesus no caso, se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. De fato, Jesus cumpriu todo o plano de Deus, se tornou gente como nós, foi tentado também à nossa semelhança, mas não pecou. Por isso, na sua perfeição, Ele é aquele que morre em nosso lugar. O Cordeiro que se sacrifica definitivamente para que você, eu e toda pessoa que pede perdão a Deus, receba de fato esse perdão. Nossa ficha criminal, vamos dizer assim, é deletada, apagada. Ela vai sujar de novo, hoje ainda. Mas na graça de Deus nós vivemos. E recebendo esse perdão de graça, Deus nos envia também a perdoar e a pedir perdão graciosamente também às outras pessoas. Assim seja na nossa vida. Amém. Você pode se sentar. Tem um versículo do Novo Testamento que alguns trechos da Bíblia são musicados, e esse também aqui é bastante conhecido. Vede que grande amor, nos tem concedido o nosso Pai de sermos chamados filhos ou filhas de Deus. Música bastante conhecida, eu convido você também a louvar a Deus junto conosco.
Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Filho, filha de Deus, aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, o Filho que Deus enviou ao mundo para nos salvar. Que privilégio nós temos. Antes da gente continuar louvando a Deus, nós temos algumas comunicações. A primeira delas é que tem gente morando agora aqui na casa, onde está o meu escritório e a secretaria, né? De repente você percebeu que tem um outro veículo ali dentro, mas o que está acontecendo? Tem um pastor e a sua família morando ali. Mas eles não são pastor, ele não veio ser pastor da São Mateus, não. Ele veio ser pastor da nossa paróquia vizinha, da Unida em Cristo, ali no Costa e Silva. Como eles venderam a casa pastoral ali, né, que eles tinham, e compraram outra e tem que dar uma ajeitada, isso vai demorar talvez aí 2, 3 ou mais meses. O pessoal de lá entrou em contato com a nossa diretoria, nós conversamos, não, pode ficar morando ali, né, onde morava o Mateus, que foi nosso estagiário, o Augusto, né, e a Darlene, o Guilherme e a sua família, que fizeram um período prático aqui conosco. Então, durante um tempo, o pastor Benito vai estar morando ali. Mas eu quero deixar bem claro, ele não é pastor da São Mateus, é da Unida em Cristo. Então, deixa que os membros de lá o procurem. Vocês procurem eu aqui, tá bom? Não vamos ser estou morando aqui, o pessoal já quer visita, já quer aconselhamento, tem a paróquia lá, ele vai cuidar do rebanho dele, tá bom? Cada qual com as suas ovelhas. Mas, claro, você pode ali, de repente, dar um oi, fazer uma visita, para que se sintam também bem acolhidos aqui na nossa paróquia São Mateus. A gente tem aí falado, né, das nossas comunicações por meio da internet. Nós temos site, pessoal, está ali, ó, temos Facebook, temos Instagram e temos 2 canais no YouTube. O Momento São Mateus é para onde vão os cultos. Por exemplo, esse culto agora está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar no YouTube. O Paróquia Luterana São Mateus tem vídeos lá do Alfa, que a gente está fazendo online, e outras coisas que já foram postadas lá. Então acesse também, é o meio que a gente se comunica. O Joinville Luterano, que está saindo agora cada mês online, a gente posta lá no nosso site, por exemplo. Tem alguns exemplares que estarão disponíveis a cada mês aqui, para quem não tem acesso ou tem dificuldade com a internet. Aí vamos priorizar esse pessoal. Os demais podem acessar aí pelo nosso site e também os outros conteúdos pelas nossas mídias sociais. Vamos falar de comida agora, pessoal? Daqui a pouco vai ser o almoço, né? Mas olha só, esse é para o dia 19 de junho, é um sábado. Logo aí, né? Daqui a 3 sábados, feijoada missionária. Nossa segunda feijoada missionária drive-thru. Por que feijoada missionária? O Conselho Missionário da nossa paróquia promove e a renda que fica é destinada para projetos missionários que nós apoiamos. Já há vários anos nós sempre apoiamos 2 projetos da nossa igreja. Um deles, por exemplo, é no Nordeste do Brasil, e outro é lá em Lyon, na França. Tem um casal de missionários da nossa igreja que trabalha com universitários ou recém-formados lá naquela cidade, que é muito importante na França. Tem um trabalho da nossa igreja lá, que nós apoiamos também mensalmente. Tem aí o trabalho que, por causa da pandemia, está meio parado, mas ainda temos ali com as crianças e famílias do Alto da Rua Itajubá, aqui no outro lado do bairro, tá? Então você vai estar apoiando aí esse trabalho missionário por meio do nosso conselho. Tem cartões à venda, né? Ivanor e Karen, levanta aí para o pessoal ver vocês, né? Isso, tá ali, ó. Ivanor e Karen, tem cartões aí da feijoada missionária. Tem uma promoção, não está aqui, mas tem. Se você comprar 2, fica 50. Então não fica 2,60, fica 2,50, você tem um desconto de R$10. Sistema drive-thru, pegou, né? E vai.
tem sobremesa aquele dia. Aí o pessoal da nossa Jumes, dos adolescentes, Juventude Mirim da São Mateus, brigadeiro de sobremesa. Você pode levar também aquele dia, está sendo vendido, combo com 4 docinhos a R$7, ou se você comprar individual, R$2, mesmo esquema. Ah, eu só quero brigadeiro, não quero feijoada. Pode. Eu só quero feijoada, não quero brigadeiro. Pode. Tá bom? Não é vendido junto, é em separado. O pessoal da nossa Juventude Mirim também tem cartões à venda. E durante a semana você pode adquirir na secretaria, tanto para um quanto para o outro, dia 19 de junho. Se você olhar no calendário, está dia 12 de junho, mas a gente tem feito ajustes de datas, tá? Até por causa da pandemia. Então, dia 19 será a feijoada e o brigadeiro drive-thru. Cultos de junho, como eu falei, alternado, né? Domingo que vem vai ser de manhã, porque o primeiro domingo sempre tem batismo, então o pessoal prefere de manhã. Dia 13 vai ser à noite. Inclusive, nós vamos ter uma cerimônia de casamento no final do culto, né? Um casal aqui da nossa paróquia, eles vão ter a bênção matrimonial ao final do culto. Dia 20 de junho de manhã com ceia e dia 27 de junho à noite também com ceia do Senhor. Os da noite a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook, o @SãoMateusJLLE, e sempre tem culto infantil. Isso aqui a gente vai estar divulgando também a partir de hoje ou amanhã já no nosso site, nas nossas mídias sociais. Para quem gosta de cantar, voltaram o coro juvenil e o coral São Mateus. Todas as terças, 18h30 o coro juvenil, até umas 7h30. Aí tem um intervalo, né, para a regente, que é a Mariane. Aí de 15 para as 8 até mais ou menos umas 9 horas, o coral. Você pode vir aqui cantar, você que gosta de cantar ou quer aprender, seja para o coro São Mateus, coral São Mateus, ou para o coro juvenil. O pessoal às vezes pergunta, mas a partir de que idade é o coro juvenil? Eu falo assim, a partir do momento que pode ficar em pé aqui na frente e cantar, né? Ou pelo menos estar junto, pode cantar. Coral São Mateus é só para adulto? Não. Tem adolescentes também. Eu não quero cantar no coro juvenil, quero cantar no coral adulto, pode cantar também. Okay? Fica o convite. Tem livros ainda do pastor Edson Bruno à venda, a gente sempre tem falado no culto. R$10 ficam para São Mateus, os outros 35 ele está aplicando em projeto missionário lá na África. Até o Rubens já esteve explicando em alguns cultos atrás aí a renda desse livro que o pastor Edson Bruno, aquele comunicador da rádio, né, já esteve pregando aqui também na São Mateus um tempo atrás. Está vendendo esse livro, tem ali, tem na secretaria. Sobre ofertas, né, aqui a gente tem várias possibilidades de contribuir e ofertar, a sua contribuição regular, a sua doação, a sua oferta. Dá para fazer na secretaria, nos cultos, tem boleto, tem PicPay, tem Pix, transferência bancária para o Sicredi, isso aqui está no site, tá? E a gente também divulgou no Joinville Luterano desse mês aí de maio, esse folderzinho aí. Sobre ofertas no culto, domingo passado, a oferta destinada para fora, fundo de missão no nosso país, R$230, e aqui para a paróquia deu 566. A oferta de hoje, né, em todo o Brasil, no quinto domingo, as comunidades ficam com as ofertas para a sua missão, sua manutenção. Oferta espontânea, a gente dá livremente, independente do valor, sem constrangimento algum. Nós vamos cantar esta música que fala do preço que Jesus pagou pela nossa salvação, na cruz do Calvário. Enquanto a gente canta essa música em louvor a Deus, nós temos a liberdade também de ofertar aqui à frente. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava
descansava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Deus abençoe também a sua família, que Ele possa suprir as suas necessidades, e que Deus também possa sempre suprir a sua missão, a sua obra. Nós vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Temos duas leituras do Evangelho de João e da Carta de Paulo aos Romanos. Eu vou pedir a gentileza de quem puder ficar em pé. E os irmãos Radol vão ler para nós, podemos acompanhar aqui a projeção das leituras bíblicas. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Nossa primeira leitura, João 16, 7 a 15. Vamos acompanhar a segunda leitura, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 18. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que Deus em nós será revelada. Vamos orar assim como estamos. Graças te damos pelo que temos recebido de ti já nesse culto, Senhor, e por recebermos agora a tua palavra. Que eu, como pregador, fale somente aquilo que é da tua vontade, que no meu e no coração de cada pessoa que está aqui, ou de quem nos acompanha depois
pelo YouTube, que esta palavra possa encontrar um lugar, que ela nos renove na fé, na esperança, nos transforme e sirva como testemunho a outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Como é que você enxerga Deus? Como é que você enxerga Deus? Eu não enxergo, não vi. Só vi pinturas de Jesus, alguma representação de Deus. É claro que a gente está falando de modo figurado, né? Como é que você enxerga Deus? Você sabia que o modo como nós vemos, enxergamos a Deus, ele é marcado pela influência que a mãe, o pai ou outra pessoa de referência para nós nos exerceu na infância e na adolescência principalmente? O modo como nós vemos Deus, como nós percebemos Deus, como nós compreendemos Deus, ele é muito marcado pela influência que nós recebemos de pessoas na nossa vida, pessoas de referência, mãe, pai, talvez o vovô, a vovó ou outra pessoa, especialmente na infância e na adolescência. Eu posso enxergar Deus como amoroso, bondoso, confiável, justo, um Deus próximo, ou eu, mesmo tendo fé, posso enxergar Deus como um cobrador, um castigador, um Deus instável. Não sei se Deus gosta de mim hoje ou amanhã, se dá para confiar mesmo nele ou não. É um Deus injusto, um Deus distante. Dá um exemplo clássico, né? Martim Lutero, reformador. O pai dele, o Hans Luther, foi trabalhador em minas, né? Minas de cobre, de carvão, como essas que nós temos no sul de Santa Catarina. Uma vida muito dura. E ele trabalhou muito porque ele não queria que seu filho tivesse o mesmo destino dele. Eu quero que ele estude. Vai estudando. E naquela época tinha 3 cursos superiores: direito, medicina ou teologia. Era o que você fazia. Tinha lá o mestre das artes, que eram ciências em comum, né? Mas aí você se especializava depois nesses 3. Então eu quero que meu filho estude. Tanto que Lutero depois vai fazer direito, né? Antes de ir para o lado da teologia. Mas aí por isso o pai dele cobrava muito. E naquela época era assim, né? Era muito rígido mesmo. E aí Lutero passou a enxergar Deus assim. Um Deus que cobrava. O Deus justo, mas no sentido de justo assim, de castigador, né? De ser Caxias. E ele tinha medo de Deus também, apesar de ter fé. E até por isso, que naquela viagem que ele está fazendo a pé, da faculdade, de volta para casa, que tem a tempestade, campo aberto, começa a cair os raios, ele se apavora. Assim, agora eu vou morrer. Então ele se ajoelha naquela chuva e implora a santa padroeira do pessoal das minas: Santa Ana, ajuda-me, e eu vou me tornar monge. Aí ele chega são e salvo em casa, e ele cumpre a promessa. Larga a carreira de direito que ia fazer, né, porque o pai dele queria que ele fosse um jurista na cidade lá, que atendesse os príncipes, a corte, os nobres, e vai para o caminho da teologia. Foi o caminho que Deus usou, né? E aqui estamos nós, por exemplo, o ramo protestante do cristianismo. Mas aí depois, Lutero, já doutor em teologia, ele está preparando aulas para os seus alunos, e sempre com aquela questão, né, que Deus é cobrador. Ele tinha um pai espiritual no mosteiro, o Staupitz, né? Johannes von Staupitz, e o Staupitz tentava mostrar para ele um Deus misericordioso, mas o Lutero tinha dificuldade, e até que um dia o Espírito Santo sim clareia a mente do Lutero, quando ele lê Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, por isso o justo viverá pela fé, que é uma citação do profeta Abacuque. A justiça de Deus é revelada, né, no Evangelho, se manifesta
do início ao fim, pela fé. O justo viverá pela fé. Aí ele entende, peraí, a justiça de Deus não é castigar, condenar, mas a justiça de Deus é apontar o pecado para que eu me volte para Ele e o ame. E aí Lutero começa a entender a Bíblia de outra maneira. E começa a enxergar Deus de outra maneira. Como um pai amoroso, que é aquele que nos acolhe, que não concorda com o nosso pecado, mas nos ama a ponto de dar o seu filho. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele sempre vai ser amoroso, bondoso, confiável, justo, um Deus próximo e outras boas características, qualidades de Deus. Isso não vai mudar. Não muda conforme a visão que eu tenho dele ou como eu percebo. Não muda de acordo com o meu estado de espírito, com o seu estado de espírito, né? Hoje eu estou muito feliz, então eu acho que Deus é muito legal. Amanhã eu estou para baixo, a autoestima está lá embaixo, eu acho que Deus não gosta de mim. Ou de acordo com como foi apresentado, né? De repente a gente aprendeu que, né, falar para as crianças, Jesus está vendo, hein? Quando a culpa não é em Jesus, é pastor, né? Antigamente o pessoal, vou contar para o pastor. Aí o pessoal vinha para a igreja com medo do pastor, ainda mais usando uma roupa dessa, né? Assustador. Sabe? Aí as pessoas começam a ter medo de Deus. Jesus está vendo aí, ó. Então, Deus não muda, dependendo da minha visão que eu tenho dele, ou do que me passaram, ou do meu estado de espírito. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8, conhecemos esse versículo. Deus é amoroso. Está lá em 1 João 4. Deus é amor. Ele não muda. 1 Coríntios 10:13. Deus é confiável, porque diz que Ele é fiel. Um Deus fiel, um Deus confiável. Nós somos infiéis. Nós traímos Deus com o nosso pecado, mas Ele é fiel. Deus é próximo. Lembra lá o anúncio do nascimento de Jesus? A gente lê esses textos do Natal, né? E dará a luz, e você porá o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus com a gente. Emanuel, um Deus próximo. Deus é misericordioso, né? Ele tem compaixão. Misericórdia tem a ver com coração, córdia, cardio, que acolhe. Deus é justo. Justo, Ele é todo correto, certo, né? Ele é amoroso, mas é justo também. Ele não fica passando a mão na cabeça toda hora. Faz o que quiser que está bom, né? Não, Ele também chama a gente para um arrependimento, para uma mudança de vida, para uma correção. Deus é bondoso. Deus, como descreve Isaías 49:15, é como uma mãe que não esquece do filho que ainda mama. E ainda se isso viesse a acontecer, eu todavia não me esqueceria de você, do meu povo. Deus é como essa mãe. Deus também é como um pai que dá coisas boas a seus filhos, né? Jesus fala lá em Mateus 7, vocês que sendo maus, são maus e pecadores, dão coisas boas aos seus filhos, imagina Deus. É porque Ele dizia lá, se o seu filho ou sua filha tiver fome, você não vai dar pedra no lugar de peixe. Não vai dar pedra no lugar de pão, melhor dizendo, não vai dar cobra no lugar de peixe, não vai dar um escorpião no lugar de ovo. Você vai se esforçar, quanto mais Deus, Ele ama você, esse Pai. Então, Jesus nos abre os olhos de como nós podemos e devemos enxergar Deus. Os judeus, né, que é o ambiente que Jesus estava, tinham muito medo de transgredir o segundo mandamento. Lembra do segundo mandamento? Cri, 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 cri. Vocês lembram? Eu sei, né? Eu estou com vergonha de dizer. Ainda mais que eu falei que o culto está sendo gravado, vai aparecer no YouTube, né? Eu sou o Senhor teu... Não, esse é o primeiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Tem outras versões, mas é por aí. Então o judeu tinha medo. Cuidado para falar o nome de Deus assim, não pode, Deus fica brabo, tal, né? Então, às vezes eles tinham certa dificuldade em enxergar Deus como amoroso, ou até podiam ter medo de Deus. E aí Jesus nos revela a Deus como um Pai acessível. Lá no Getsêmani, antes de ser crucificado, ou ser traído, Marcos 14:36, Abba, Pai, tudo te é possível.
Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Abba, Pai. Ou nos ensinou a oração que nós conhecemos de cor e salteado, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Essa palavra Abba, né, que inclusive apareceu aqui no texto de Romanos, no versículo 15, no finalzinho de Romanos 8:15, era a palavra que a criança, lá na época de Jesus, a criança em Israel, usava para se referir ao seu pai. Mais ou menos assim, papai, paizinho. Jesus inova e coloca isso nas orações. É um modo que Ele quer que a gente enxergue Deus, sem medo. E Paulo usa essa palavra Abba 2 vezes, né? Gálatas 4:6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. E aqui Romanos 8:15. Então nos é dada a certeza, a garantia, de que pela fé no Filho Jesus, nós somos também tornados filhos e filhas de Deus. Cantamos esse culto. Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Então, mais do que Criador, Deus é um Pai para quem crê. E nós confessamos isso no credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E essa certeza não vem de mim e de você, porque nós temos dúvidas. Essa certeza não varia de acordo com o nosso estado de espírito, ou da visão que nós tenhamos sobre Deus, que de repente é uma visão um pouco fora do que é a realidade. Mas é uma certeza dada pelo Espírito Santo. É a Trindade que trabalha, domingo da Trindade hoje, né? Pela fé no Filho nós somos adotados, adotadas em amor pelo Pai, e o Espírito Santo dá essa garantia, essa certeza no nosso coração. Então essa nova condição de filho, filha, lhe faz herdeiro, herdeira. De imóveis, de empresas, de dinheiro, de joias preciosas, de outros bens? Não. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em outras palavras, aí estará a sua vida. Mateus 6, 19 a 21. Nós herdamos vida plena, vida abundante aqui e no reino eterno. Essa é a nossa herança. E a nossa vida, a sua vida, passa a ser conforme os padrões da palavra de Deus, viver no Espírito. Como diz esse texto de Romanos capítulo 8, viver no Espírito. Não se vive mais de acordo com os padrões de um mundo que não quer saber de Deus, o viver na carne. Ou a gente segue um padrão, viver no Espírito, ou a gente segue outro, viver na carne. Embora tem gente que tenta transitar entre os dois lados, mas isso não é possível. Porque quem crê tem o desejo de viver conforme a vontade do Pai. Só que como nós estamos aqui ainda, nós somos marcados pelo já, mas ainda não. Essa é uma expressão que a gente usa na teologia, o já, ainda não. O já, mas ainda não. Já somos salvos sim. Por isso que Jesus falou para aquele homem, hoje estarás comigo no paraíso, tua salvação já é hoje, mas ainda pecamos. Somos salvos, somos batizados, cremos em Jesus Cristo, mas ainda pecamos. Já sabemos o que é viver pelo Espírito Santo, mas nós temos recaídas em viver pela carne. Nós já temos a esperança em Cristo, mas ainda nós somos afetados pelas dores deste mundo. Nós já desfrutamos a paz de Cristo, que o mundo não pode dar, mas nós somos sim abalados pelas dificuldades, pelas provações, pelos sofrimentos. Nós já conhecemos a justiça de Deus, mas nós somos atingidos pelas injustiças da sociedade. Nós já temos a alegria da vida eterna, mas ainda estamos sujeitos à morte.
Ainda temos sepultamento, temos oração em memória, como nesse culto, tivemos 3 sepultamentos da paróquia essa semana. Já temos lugar no reino eterno de Deus, mas ainda estamos nesse mundo passageiro. Já somos herdeiros e herdeiras de Deus, sim, mas ainda não desfrutamos plenamente a herança. É que nem você saber que vai herdar lá uma propriedade, algum outro bem, mas seu pai e sua mãe estão vivos ainda, graças a Deus. Mas você sabe que depois que os dois partirem, vai vir para você ou para irmãos e irmãs, né? Aquele bem. Então, nós temos já a herança, mas ainda não desfrutamos plenamente essa herança. Já temos a glória garantida, mas ainda o sofrimento, né? A cruz se faz presente. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós sabemos que vamos para a glória, mas ainda temos cruz. Certamente a gente desanimaria, desistiria do caminho estreito que leva à vida, né? Lembra aquela comparação de Jesus, o caminho largo, o caminho estreito? O caminho largo leva à morte, à perdição, o caminho estreito é difícil, mas leva à vida. Se dependesse de nós, a gente ia desistir, ia desanimar. Mas não depende das nossas forças, do nosso esforço, da nossa capacidade e do nosso merecimento. Graças a Deus que tudo depende dele. A vida, a fé, a salvação, a eternidade. E aí Paulo nos abre os olhos para o relacionamento que Deus tem com quem crê em Jesus Cristo. Não é um relacionamento de dono e escravo, né, que era na base do medo. Se errar tem castigo. Tinha muitos escravos naquela época, né, inclusive nas comunidades cristãs. Não é uma relação de medo, mas uma relação entre um pai muito amoroso e seu filho amado, sua filha amada. E compreender e perceber essa relação no dia a dia não depende de mim ou de você. É a ação do Espírito Santo de Deus que está dizendo, Deus é assim. Deus é o quê? Deus é amoroso. Deus é bondoso. Deus é confiável. Deus é justo. Deus é próximo. Deus é maravilhoso. Mas eu não estou conseguindo enxergar Deus assim. Talvez por causa do nosso estado de espírito, de alguma coisa que aconteceu, da imagem que nós adquirimos de Deus na infância ou adolescência, mas aí o Espírito Santo está trabalhando para nos abrir os olhos e dizer, Deus não é do jeito que você o enxerga. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não vai deixar de lhe amar. E amou a ponto de dar o seu filho na cruz, no seu lugar. E essa confiança e essa certeza é o Espírito Santo que coloca em nossa mente, em nosso coração, a Trindade trabalhando para nós entendermos quem de fato é Deus, enxergarmos Deus como realmente Ele é. Que é o que nós vamos cantar agora. Eu convido os Radol para irem ali. Nós vamos cantar uma música que fala desse trino Deus, Pai de amor, né? Meu Jesus amoroso, Santo Espírito Consolador. Você conhece e a gente canta e reflete nesse Deus maravilhoso, amoroso, justo, bondoso, Deus próximo, que não desiste de nós. Amém. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti.
Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste e o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Espírito Santo de Deus é a presença dele na nossa vida, também para nos consolar, especialmente quando nós passamos pelas provações, pela cruz, pelo sofrimento. Sabemos que temos a glória, sabemos que tem eternidade, mas ainda temos os sinais de morte aqui presentes. Nós, com pesar, comunicamos o falecimento de 2 membros da nossa paróquia São Mateus. Seu Nivaldo Schultze, nascido no dia 2 de agosto de 1934, aqui em Joinville, como filho de Guilherme e Melanie Schultze. No dia 6 de maio de 1961, também aqui na cidade, contraiu matrimônio com Irna Schultze, nascida Fritzke. Ela, infelizmente, já falecida, né? Faleceu no dia 25 de novembro de 2019. Dona Irna e seu Nivaldo foram abençoados com as filhas Nair, Nadir, Noemi, Patrícia e os filhos Ingo e Ivo. Ele era aposentado, faleceu no último dia 5 de maio, uma quarta-feira, por volta das 22 horas, na sua residência, de morte natural. Ele tinha muita dificuldade na saúde, né, nos últimos anos, de cama, em casa. Foi velado e sepultado no cemitério Dona Francisca, no dia 6 de maio. Às 16 horas nós tivemos o culto e depois ali o seu sepultamento. Pela graça de Deus, alcançou a idade de 86 anos, 9 meses e 3 dias. Deixa enlutados 4 filhas e 2 filhos, 3 genros, 11 netos e netas, 9 bisnetos e bisnetas, 3 irmãos, 2 irmãs, 9 cunhadas, 3 cunhados, demais familiares e pessoas amigas. Também com pesar, comunicamos o falecimento da dona Córdula Prochnov, nascida Maier. Ela nasceu no dia 8 de novembro de 1943, aqui em Joinville, como filha de Afonso Emílio Alvin Maier e a dele, Ana Maier. Contraiu matrimônio no dia 30 de julho de 1960, aqui na cidade, com Vernaldo Prochnov, que faleceu no dia 4 de junho de 1978. Seu Vernaldo e Dona Córdula tiveram os filhos Ivan e Alceu. Ela era aposentada, faleceu quarta-feira passada, dia 26, às 12h50, na sua residência de insuficiência respiratória. Foi velada na Capela do Prever, no Iririú. Nós tivemos a cerimônia fúnebre no dia 27, quinta-feira, às 14 horas, e depois ela foi sepultada no cemitério Cometa, ali, o Morro Cortado, na região de Piraberaba. Pela graça de Deus, ela alcançou a idade de 77 anos, 6 meses e 18 dias, deixa enlutados 2 filhos, as 2 noras, 3 netos, 2 bisnetos, demais familiares. A gente lembra do seu Horst, que é o primeiro presidente, foi o primeiro presidente da paróquia, que é o seu irmão em memória, né? Também pessoas amigas. Quero deixar com os enlutados do seu Nivaldo e da dona Córdula um convite que Jesus Cristo faz. Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados pelos pesos da vida, e eu lhes darei alívio. Vocês estão sentados em bancos pesados. Alguns bancos são menores, outros são grandes. Carregar um banco desse sozinho
O menor talvez alguém consiga, mas a maioria de nós vai ter que ter uma ajuda. Pegar de um lado e outra pessoa pega do outro, por exemplo. É assim que dá para entender esse versículo, esse convite de Jesus. A gente tem os pesos da vida ainda, não vai ter assim, né? Vamos deitar na rede agora. Não é assim que acontece. Nós temos as alegrias, mas temos as lutas, os pesos. E Jesus disse, eu estou carregando contigo. Eu estou aliviando o teu peso. Tem peso que a gente vai ter que carregar o resto da vida, pessoal. É assim. Outros a gente pode arriar num outro lugar e deixar, né? Mas tem peso que a gente carrega o resto da vida, mas nunca sozinhos. Jesus está junto. E como diz aquela ilustração, né, que o pessoal conhece das pegadas na areia, quando eu olho para trás, em alguns momentos só tinha um par de pegadas, Senhor. Me deixasse sozinho, sozinha assim, não. Naquele momento eu te carreguei no colo, as pegadas são minhas. Jesus carrega também tudo junto, para que você e eu continuemos a caminhada da vida até quando Ele permitir. Perder alguém nunca é fácil, sempre vai ficar saudade, vai ficar aquele espaço vazio, vão ficar as lembranças, o local de sepultamento que é onde a gente vai lá e trabalha o luto, né? Mas a promessa de Deus também é o seguinte, esse mesmo Jesus que nos carrega o peso, Ele morreu, mas venceu a morte. E essa vitória Ele passa para nós. Então a morte não tem a última palavra sobre o Sr. Nivaldo, sobre a Dona Córdula, sobre outras pessoas que nós já perdemos. Tem ressurreição, tem recomeço, tem reencontro. Na casa eterna do Pai, Jesus prometeu, tem muito lugar nessa casa. E quem crê, tem essa herança. Ainda não vê, né? Mas está guardadinho lá. Nesse recomeço na eternidade. Eu convido os enlutados do seu Nivaldo, da Dona Córdula, que podem ficar em pé, por gentileza, no seu lugar. Em nome da nossa paróquia, a gente deseja os sentimentos a vocês, né, que vocês se sintam amparados pelo nosso Deus. Também nas nossas orações, pessoal, lembrar sempre dos enlutados, dos enfermos, das pessoas que têm dificuldade, né? Que Deus possa estar amparando vocês sempre na saudade que fica, que Ele lhes renove a esperança da ressurreição, e que vocês possam viver cada dia da melhor maneira possível, na graça de Deus, né? Também aproveitando as oportunidades que Deus dá de encontros com as pessoas que estão ao nosso redor, embora a gente sinta saudade de quem partiu. Eu convido os outros da comunidade que podem para se colocar em pé, nós vamos orar. Amado Senhor, nós primeiramente agradecemos pelas vidas do Sr. Nivaldo e da Dona Córdula. Obrigado pelas famílias em que nasceram e foram criados, pelas sementes do Evangelho que receberam, pela educação, enfim, por quem lhes acompanhou. Obrigado também porque puderam constituir as suas próprias famílias e verem seus descendentes, algumas gerações que vieram após si. Obrigado por amigos, irmãos e irmãs na fé, que o Senhor também acrescentou junto com os familiares na vida deles. Tens os teus planos para cada pessoa, Senhor. Os planos por meio do Sr. Nivaldo e da Dona Córdula, o Senhor já cumpriu. Eles agora aguardam a ressurreição. Mas partiram com aquela certeza de que hoje estariam contigo na tua casa, no paraíso. Pedimos por quem fica, ó Pai. Sempre tem a saudade, a tristeza. Poxa, a pessoa não está mais aí, era tão bom. Isso nunca é fácil. É para o pessoal mais próximo, mesmo para os outros que não eram tão próximos, mas que também sentem a saudade, estejas tu confortando com o Espírito Santo Consolador e também com a esperança da ressurreição, do reencontro, do recomeço na eternidade. E assim pedimos também por outras situações de luto, ó Pai. Também lembramos de outras dores e dificuldades neste mundo. Lembramos da Margaret que está com a saúde muito fraca. Olha por ela, ó Senhor. Tem misericórdia. Lembramos também de outras pessoas que estão enfermas, de toda essa situação de pandemia, as perdas que já tivemos, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão preocupadas, os que estão na linha de frente, as questões econômicas e outras mais que essa pandemia tem nos deixado. Nós não sabemos o porquê de tudo isso, Senhor, mas também Tu estás no controle. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, o Senhor tem nos sustentado. Lembramos de outras situações de sofrimento, sejam elas quais forem. Também pedimos a Tua sabedoria
sobre as pessoas que têm que tomar decisões, sobre as autoridades nas mais diversas áreas, sobre nós também, que o Senhor dê a sua sabedoria. Lembramos a tua igreja, não só a paróquia São Mateus, mas toda a tua igreja no Brasil e no mundo, para que continue fazendo a tua vontade. E obrigado, Senhor, por tu seres esse Pai amoroso, justo, bondoso, próximo, consolador, fiel, confiável. Muito obrigado. Ajusta o nosso foco, a nossa visão, se ela estiver distorcida a teu respeito, Senhor. Às vezes aprendemos de uma forma que não foi a correta, ou situações que nos fazem desconfiar de Ti, ó Pai. Tira as nossas dúvidas e põe a certeza de que nós somos filhos amados, filhas amadas, e que temos a herança da vida abundante e eterna. Senhor, continua conosco nesse dia, nessa semana que temos pela frente, de estudo, de trabalho e de outros afazeres. Obrigado pelas graças, pela Tua misericórdia, pelas respostas de oração, e o mais que está conosco. A gente leva agora a Tua presença, por meio da oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode se sentar. E nós vamos receber a bênção de uma forma diferente hoje. Eu não vou proferi-la aqui na frente, nós vamos cantar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui para sempre. Amém. Vamos cantar invocando a bênção de Deus sobre nós, bênção que nós vamos levar também adiante ao sairmos daqui. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença, sua participação, você que nos visita, você da casa. Desejo a você e aos seus um abençoado domingo, igualmente também uma abençoada semana. Vamos na paz, na alegria, na esperança do nosso Senhor. Amém.